Olá, Luzinha! Seja muito bem-vinda a mais um Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Vou colocar pra gente hoje as cartas sobre os próximos 7 dias. Então, respira fundo, se conecta e escolhe. Entre o Monte 1, o Monte 2 ou o Monte 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada montinho começa, escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, assim como o site da Luz Mística, para caso você queira uma consulta de tarô particular. Luzinha do Monte 1. A energia da semana de vocês vem com as cartas do Pajem de Paus e o 8 de Copas. Eu posso descrever essa semana, Luzinha, como um momento em que você acaba se afastando de alguma pessoa, de alguma situação, de um contexto que vinha nocivo, que lá no fundo da alma você já sabia que você deveria ter se afastado. Mas essa semana, com o Pajem de Paus, é como se você tivesse uma espécie de clique. Na carta do Pajem de Paus, Luzinha, algum tipo de mensagem ou de informação significativas e que inspiram dentro de você um senso de vida e de luz, te fazem ter essa coragem, te fazem ter essa prioridade para consigo mesma. O 8 de Copas, Luzinha, não é uma carta simples, pois pode representar você se afastando de um cenário para abraçar a solitude. Seja no nível familiar, romântico, profissional, em uma busca pessoal, é como se esse 8 de Copas mostrasse você entrando numa espécie de aventura que é dentro do seu íntimo, dentro do seu ser, mergulhando nas profundezas da sua alma. E aí, Luzinha, temos aqui esse valete de paus como um fósforo que se acende para iluminar e abençoar o seu caminho. Ao mesmo tempo em que você se afasta, a carta do Pajem de Paus traz alguma nova meta, algum objetivo, algum senso de integridade associada a um espírito brincalhão e a um desejo de novas conquistas. Entendemos que é uma semana dual, pois são cartas de natureza quase que opostas. Perante essa dualidade, a carta do 8 de Copas pede de você contemplação e reflexão a respeito do verdadeiro significado do deixar ir na sua vida, enquanto esse valete de paus pede de você fogo criativo, estratégia e, acima de tudo, ação. Então, se a gente tem aqui esse naipe de paus e entendemos com ele você acessando um insight e começando a manifestá-lo, também entendemos que temos uma nova jornada se abrindo. E a partir de toda nova jornada, temos também os desafios, temos os aprendizados, temos aquele incentivo corajoso que apenas a nossa fonte interior de energia ou o nosso plexo solar consegue trazer. Todo pajem, Luzinha, traz também um lugar de novidade e um espírito jovial. Então, Luzinha, pode até ser que alguma pessoa nova ou alguém com quem você não tem um contato tão íntimo acabem sendo esse grande gatilho ou o fundamento desse clique. Mas nós sabemos, às vezes o mundo entrega a sincronicidade e manda as mensagens, mas cabe apenas ao nosso ser ter a receptividade para começar a executá-la. Por isso, Luzinha, quando a gente vê a sua energia pessoal, temos uma carta da temperança com um eremita. Eu acho interessante que ambas as cartas representam uma figura segurando algo. Essa figura está parada, mas ao mesmo tempo ela está contemplativa e ela observa aquilo que ela tem na palma das mãos. Ou seja, com a temperança entendemos você talvez cansada, dando uma pausa em algumas atividades da sua rotina que já vinham insustentáveis, se permitindo descansar mais, se permitindo dormir melhor, se permitindo cuidar melhor da própria saúde e elevar os pensamentos ao divino com mais frequência essa semana. Seja buscando as orações, práticas ritualísticas ou, para algumas pessoas, até visitando casas e templos religiosos, essa temperança fala sobre um estado de reconexão que vem para nutrir a sua alma justamente após o 8 de Copas, ou seja, justamente após um esvaziamento ou uma sensação de abandono de alguma situação. A carta do eremita já representa uma figura observando uma lanterna nas mãos. Essa figura se encontra perante uma noite escura, ou seja, naquele momento confuso, ou naquele momento, Luzinha, em que você abandona essa circunstância que o tarô menciona e você percebe que precisa encontrar dentro de si as chaves de conhecimento para continuar seguindo em frente, é através dessa busca do seu ser, da sua identidade e do seu autoconhecimento que tudo chega.
Essas duas cartas têm uma natureza mais desacelerada, mais paciente, mais contemplativa. Pode representar uma semana um pouco mais introspectiva, em que você se ocupa muito mais de leituras, dos planejamentos, até dos estudos e prefere abrir mão da companhia de muitas pessoas. Luzinha, às vezes a gente tem sim que se separar do mundo e recuar para entender o panorama geral da nossa existência. Não podemos nos perder em um isolamento, porém podemos sim priorizar a nossa companhia de quando em quando, e é uma semana que pede muito disso. Como são cartas talvez um pouco mais introspectivas, é uma semana a se evitar contato com muita pessoa, eventos sociais, festas, confraternizações. Entendemos com a carta do eremita que talvez um tipo de entretenimento ou de diversão mais light, até mais culturais, sejam bem-vindos. Então se lance nos filmes, na música, vá apreciar a arte também. A carta do eremita com a temperança também pode representar uma semana em que há uma busca pela cura, há uma busca por respostas, por desvendar os mistérios do ser e da existência. Então, algumas pessoas se aprofundando em processos terapêuticos ou até iniciando processos terapêuticos novos nesses próximos dias. Aqui, Luzinha, se você tiver a oportunidade de separar um dia dessa semana para passar isolada de tudo e todos, de preferência na natureza, longe da internet, apenas em comunhão com os seus sentidos e com a sua alma, isso será muito bem-vindo. Se você não tiver essa disponibilidade, separe pelo menos 1 hora de um dos dias dessa semana. Separe como tempo do eu e se permita simplesmente meditar, refletir, pensar, escrever ou canalizar todo esse sentimento que está dentro de você de uma maneira sadia. A gente entende aqui, Luzinha, que através dessa solitude pode vir algum senso de incompreensão ou pode ter alguma parte sua esperando alguém se aproximar com um pedido de desculpas ou com algum tipo de reconciliação. Mas entenda, talvez a demora dessa pessoa seja justamente o tempo divino atuando para que você tenha esse espaço de conexão consigo mesma. Luzinha, se a gente olha para a sua energia emocional, vemos uma carta da Lua com 3 de ouros. Entendo algumas pessoas tendo uma espécie de crise existencial a respeito da carreira, do propósito aqui na Terra, de como vai se realizar, de como vai se sentir conectada e encaixada no termo do ofício. Ao mesmo tempo, essa carta do 3 de ouros pode mostrar, Luzinha, observe as pessoas que você admira, sejam elas conhecidas, sejam elas figuras públicas, sejam elas personagens de narrativas e histórias que você aprecia, mas dê uma olhada nessas pessoas e entenda quais são os atributos que você mais admira nessas pessoas. Veja, Luzinha, isso tudo será um reflexo de algo que talvez exista como um diamante bruto dentro do seu próprio ser. E aí essa carta da Lua pode representar você trazendo à tona mistérios ou talentos ou um lado oculto da sua alma para que agora ele seja trabalhado. Então, se o eremita começar a te mostrar, através dessa caminhada interna, que você precisa de novos direcionamentos, saiba onde encontrar essa inspiração. Olhe ao seu redor, tá? Pensando, Luzinha, nesse lado emocional, no nível de vida romântica. Bom, as pessoas que estão em um relacionamento sério, namoro, noivado ou casamento. Com a carta da Lua, eu entendo as coisas um pouco tumultuadas. Com a carta do 8 de copas, pode ser que você já esteja saindo de cena diante desse relacionamento, mas ainda não conseguiu dar uma cartada final ou trazer um veredito a respeito disso. Nessa semana pode acontecer algum tipo de atrito, algum tipo de discussão, você pode ter sonhos conturbados, ou você pode começar a sentir que a sua voz interior quer te mostrar algo a respeito dessa relação que você não está conseguindo ver a olho nu. Entenda com a carta do 3 de ouros que a relação ela vai continuar acontecendo nos termos práticos ou perante o social. Então, por exemplo, se for um casamento e vocês moram juntos, pode sim acontecer da rotina permanecer a mesma, uma pessoa passa o café, a outra faz o almoço, a outra faz isso e aquilo. Então, o prático, o objetivo segue, mas dentro do seu ser existe toda uma oscilação. A minha dica, Luzinha, é primeiro se afastar para refletir e entender essas respostas do que você realmente quer fazer antes de tomar uma atitude desmedida. Porque se existe uma coisa que não combina com a temperança e o eremita, é sentir e falar. Não são cartas passionais, não são cartas impulsivas.
Luzinha, as pessoas comprometidas também precisarão ter uma espécie de atenção para que, perante os próximos dias e essa confusão emocional, para que essas pessoas não criem subterfúgios ou fantasias a respeito de terceiros. Ou seja, cuidado para não começar a deixar os seus sentimentos se desviarem para alguém que não é o seu parceiro ou parceira. Porque isso pode começar a se tornar uma espécie de muleta para que você não lide com a relação como ela verdadeiramente é. E pode não ser algo duradouro também, pode ser só um sentimento. Ainda assim, esteja atenta, porque pode representar algum tipo de sabotagem, tá? Aqui, Luzinha, apesar desse turbilhão interno, eu entendo que o casal está teoricamente em paz. Já que a gente tem um 3 de ouros, não vejo nenhum tipo de atrito ou de desgaste, vamos falar através de brigas, de bate-bocas ou de situações piores. Mas a gente não precisa esperar as coisas eclodirem do lado de fora para prestar atenção aos sinais que estão dentro do nosso ser, né? Já as luzinhas que estão em um envolvimento mais casual, estão paquerando com alguém ou em uma relação que não é muito bem definida, com a lua e o 3 de ouros, pode ser uma semana em que você sinta algum tipo de ciúme, né? Pode ser uma semana em que você começa a olhar a natureza da relação e não se sente tão encaixada, não se sente tão incluída. Talvez essa pessoa até saia de férias, vá para uma viagem, faça algum evento, faça algo ali envolvendo o coletivo e o social, e por não te incluir ou por não querer que você participe, você entenda que não está ocupando o mesmo nível de prioridade e de espaço na vida desse ser que ele está ocupando na sua. Então aqui, Luzinha, é uma semana para pensar muito bem a respeito disso. Não estou falando que necessariamente o conselho é um término, mas às vezes é um reajuste nas suas expectativas ou até caso de pensar a respeito para futuramente conversar sobre, para que esses sentimentos não fiquem aí como uma pulga atrás da orelha. A questão dos ciúmes pode acontecer uma vez que a lua é uma carta intuitiva e ela evoca essa energia do mistério, do ciúme, da dúvida. Saiba, Luzinha, dosar as impulsividades e os sentimentos para não dar nenhum passo em falso. Seja extremamente verdadeira e muito sincera nas suas palavras. Não tente jogar verde, não tente entrar em nenhum joguinho emocional. Pode ser necessário sim que você passe um tempo mais a sós, se comunicando menos ou até evitando encontros com essa pessoa para digerir tudo que você está sentindo, mas a dica é: espera um pouquinho mais antes de você colocar as cartas na mesa, tá? Já as luzinhas que estão solteiras, olha, meu bem, talvez você já esteja solteira há um tempinho devido à natureza dessas cartas. Com o 8 de copas e o pajem de paus, né, o valete, olha, meu bem, pode ser uma semana em que alguém chama a sua atenção, mas infelizmente com o passar do tempo você descobre que essa pessoa tem um complexo de Dom Juan, ou seja, alguém que está tirando para todos os lados e tem um comportamento que não vai se encaixar muito bem na maturidade da sua energia pessoal. Ou pode ser alguém que está já comprometido com outra pessoa. Então, Luzinha, na lua e o 3 de ouros, por mais tentador que seja, por mais argumento que o outro traga, por mais que você queira ignorar os cenários, não deixe se trair a sua intuição, não se envolva com ninguém que já está em um comprometimento, ou que está emocionalmente indisponível, ou que fala que, sei lá, está resolvendo um casamento, um namoro e logo mais estará livre. Deixe estar, espere. Ou o interesse por essa pessoa vai sumir, ou essa pessoa de fato vai resolver a vida e vai viabilizar esse encontro. Mas não desrespeite esse canal intuitivo, tá? Um outro ponto, Luzinha, é que algumas pessoas que estão nessa vida de solteiro, estão apenas paquerando, podem se sentir decepcionadas com alguma amizade devido à famigerada talaricagem. O que é talaricagem? Algumas pessoas não vão conhecer o verbo. É quando uma pessoa flerta ou fica com o pretendente da outra. Às vezes isso é num nível mais grave, como tô ficando com alguém, vem uma amiga e fica com esse alguém. Ou às vezes é no nível mais subjetivo, mas ainda assim incomoda, como a amiga vem e fica com a pessoa que sabe que eu estou admirando, sabe que eu estou trocando ideia, sabe que eu tenho intenções de cortejar. Então pode ser uma semana em que há um desentendimento nesse sentido e vai valer a pena você se afastar elegantemente, não tentar bater boca, não tentar esclarecer a situação porque o outro vai rejeitar ou vai falar que não sabia, isso e aquilo, tá? Então é uma espécie de alerta que as cartas trazem.
No mais, Luzinha, a gente tem que pensar que toda carta do tarô que pede de você esse abrir os olhos de dentro te relembra de que é hora de voltar para casa, é hora de voltar a sentir, voltar a pulsar, voltar a deixar o seu coração vibrar em sentimento. O que nos mostra que talvez do lado de fora ou no dia a dia o frenesi tenha ficado muito exacerbado. Então também pode ser um momento de redefinir prioridades de rotina, tá? De um modo ou de outro, Luzinha, a sua vida financeira vem aqui com uma carta do Pajem de Ouros e uma carta do Imperador. O Imperador mostrando estabilidade, estrutura, uma semana que não vem aqui para grandes investimentos ou grandes mudanças na sua vida material. Já o Pajem de Ouros mostrando algum ganho financeiro se aproximando, você recebendo alguma dádiva, alguma bênção material. Uma dádiva pequena, mas que ainda assim te traz um gosto, te traz um prazer. Como vem um naipe de ouros com uma carta extremamente segura, a grande palavra-chave dessa semana no lado financeiro é estabilidade e equilíbrio, tá? Uma dica, algumas pessoas que estão em envolvimentos com figuras masculinas ou pessoas que ainda recebem suporte material de uma figura paterna, materna ou de alguém familiar, pode ser que essa semana venha um agrado a mais, ou pode ser uma semana em que você acaba percebendo que essa pessoa quer ser mais generosa com você. Receba de braços abertos. Para as pessoas que estão em envolvimentos com alguém que está trabalhando, pode ser que você veja seu parceiro, sua parceira ganhando alguma bonificação, alguma promoção, algum valor, e isso, é claro, traz alegria, mesmo que a relação esteja um pouco estremecida, pode ser algo que respinga positivamente na sua vida de um jeito ou de outro. Já pensando aqui, Luzinha, a respeito da sua vida profissional, Cavaleiro de Ouros com carta do julgamento. Aqui a gente tem um ponto interessante, boas notícias e bons convites e propostas chegando a respeito do lado profissional. Já falo que para as pessoas que estão buscando oportunidades profissionais, Luzinha, pode vir um convite de onde você não está imaginando, ou uma indicação que você jamais cogitou, na qual você é realmente pega de surpresa e pode começar um novo ciclo profissional a partir desses próximos dias. As pessoas que estão trabalhando em firma, se vem o julgamento, vem alguma mudança na estrutura, ou do time, ou do setor, ou das suas funções. Essa mudança, de acordo com o Cavaleiro de Ouros, pode dar uma desacelerada no ritmo das suas tarefas ou nas suas metas. Ainda assim, traz uma adaptação super confortável e que traz alegrias para você. E algumas pessoas até serão enviadas a viagens profissionais de uma forma mais inesperada, de um dia para o outro, ou de repente chega essa notícia de viagem que você não estava contando e você precisa se organizar, se virando nos 30, para seguir de fato nessa viagem. Aqui, Luzinha, o julgamento é uma energia de recompensa, então pode ser que você receba um feedback positivo ou até você consiga uma resposta positiva sobre algum processo interno que você esteja fazendo para mudança de setor ou de atividade. Tal como pessoas que estão buscando uma transição de profissão, uma transição de emprego, também podem receber agora essa notícia favorável. As luzinhas que estão trabalhando de forma autônoma, carta do julgamento pode mostrar um momento de refrescar algo dentro do trabalho, seja de oferecer um novo serviço, de fazer uma promoção, de fazer um novo evento. Cavaleiro de Ouros pode mostrar alguém querendo investir no seu trabalho ou te convidando para parcerias. A grande dica é realmente, com o julgamento, você dar uma olhada para tudo que já está obsoleto, antigo, que já está engessado no trabalho e promover ventos da mudança. Se apresente de forma diferente, repagine o seu negócio ou a maneira como você prospecta os seus clientes. É uma semana próspera. Talvez ela comece um pouco mais lenta, mas mais para o final da semana você vai ter mais agito, mais clientes, mais vendas, mais projetos, o que quer que seja que, no seu profissional funciona. Luzinha, eu entendo então que é uma semana talvez mais delicada no nível emocional, mas uma semana super realizadora no seu nível prático. Tome cuidado nas suas tomadas de atitude, é uma semana que pede mais preservação e atos pautados na segurança, tá? Coloquei pra gente também, meu amor, uma carta do oráculo do Osho como conselho espiritual da semana. Vamos ver qual veio. Carta da mudança, também conhecida como roda da fortuna. Vou ler pra gente o texto guia dessa carta. A vida segue repetindo-se despreocupadamente. E a menos que você se torne muito consciente, ela continuará se repetindo como uma roda. Por isso é que os budistas a chamam de roda da vida e da morte, roda do tempo.
Tudo se movimenta como uma roda. Ao nascimento se segue a morte o nascimento. Ao amor se segue o ódio, ao ódio o amor. Ao sucesso se segue o fracasso, ao fracasso o sucesso. Basta olhar à volta. Se lhe for possível observar por apenas alguns dias, você perceberá um padrão se definindo, o esquema da roda. Em um dia, no bela manhã, você se sente tão bem, tão feliz. No outro, está chateado, infeliz, começa a pensar em besteiras. Há apenas alguns dias, você se sentiu tão cheio de vida, abençoado, agradecia a Deus, pois estava no estado de espírito de profunda gratidão. Hoje está no sentimento de inconformismo, você não vê razão que justifique viver. E essa alternância vai se repetindo, mas a gente não chega a perceber o padrão. Uma vez que você perceba o padrão, você pode libertar-se dele. Luzinha, o que essa carta diz? Se a gente está inconsciente, o destino vai atuando. E inconscientemente vamos criando ao nosso redor situações e respostas. A gente para de agir na vida e a gente só reage. Seja com reatividade mesmo, no instinto de defesa, no instinto de guerra, seja simplesmente deixando a vida acontecer e ignorando a nossa libido, a nossa vontade, a nossa fome pela existência. Aceitar e viver os ciclos da vida é importantíssimo, pois eles são naturais. Mas se deixar ser engolido pela roda da fortuna ou por essas mudanças que levam aos altos e baixos, é abdicar do caminho do meio, que é justamente o caminho da temperança. Luzinha, talvez com essa energia contemplativa seja a hora de você observar quais padrões têm se manifestado na sua vida, onde eles oferecem recompensas, onde eles pedem mudanças nos comportamentos e nas estratégias. E eu te digo mais, por vezes, Luzinha, como o próprio texto da carta sugere, se você testemunhar com olhos atentos na sua vida, você já dissolve uma série de repetições incômodas que vinham aí se manifestando há eras. Então, que tal separar esse período que a gente já conversou nesse tarô da semana para analisar essa padronagem? Tenho certeza aqui que essa roda da fortuna vem para te mostrar que é hora de sair do padrão que machuca. Bem, meu amor, vamos fechando por hoje o nosso tarô da semana. Eu espero de todo o coração que tenha te orientado. Me conta nos comentários como isso ressoou para você. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo, gratidão e até mais. Luzinha do Monte 2, seja muito bem-vinda ao seu tarô da semana. A energia da semana de vocês vem com as cartas 8 de espadas e 6 de espadas. Se eu puder resumir essa semana com uma palavra-chave, o termo é libertação. A carta do 8 de espadas mostra uma situação na qual você pode ter se sentido cercada por uma série de medos, de inseguranças, de proibições e de narrativas que foram acrescentadas que estava apenas te amordaçando. Quando a gente viveu o 8 de espadas, Luzinha, a gente começou a desacreditar da nossa capacidade de ser feliz. A fé foi quebrada, o medo tomou conta. Mas espera, essa não é a previsão da semana de vocês. Na verdade, Luzinha, aqui essa semana mostra a libertação desse estado de consciência. Abençoado seja Deus e a deusa. Se a gente tem o 6 de espadas, Luzinha, talvez você finalmente aceite desabafar com alguém, pedir ajuda, olhar para fora da caixinha, olhar para fora desse turbilhão e buscar a sua saída. Entendemos que não é simples, eu não estou dizendo que vai ser assim, mas o 6 de espadas mostra você saindo de um turbilhão existencial e se permitindo navegar serenamente para um novo estado do ser. A carta do 6 de espadas mostra a figura que antes estava aqui toda enlaçada, toda amarrada, toda presa, com uma criança e um ser adulto ajudando nessa transição. Se a gente for observar por um ponto de vista mais místico, isso pode mostrar a sua criança interior te trazendo essa fome de viver, o seu ancião pessoal te trazendo cautela, sabedoria e maturidade. Mas para algumas pessoas isso pode ser literal, você pode receber literalmente a ajuda de terceiros, tanto de pessoas mais jovens quanto de pessoas mais velhas ou de uma rede de apoio que te permitem seguir em frente, te fazendo lembrar que há sempre uma luz no fim do túnel, porque a terra é feita para você viver e é feita para você viver com toda a abundância, com todos os frutos, com todos os recursos necessários para uma vida satisfatória.
Então, Luzinha, aqui o 8 de espadas fala: liberte-se de quem te prende, de quem te oprime, de quem esmaga a sua personalidade. Liberte-se também do medo, que é ensurdecedor e que é paralisador. Liberte-se do medo de ser ridícula, de inovar, enfim, do que quer que seja, que existe nesse campo mental, mas que não está literalmente te prendendo, apenas ganhou força através dos pensamentos. Aqui, Luzinho, o 6 de espadas também pode representar um momento em que você faz uma espécie de ruptura ou você acaba se desenlaçando dessa circunstância e precisa ir para um lugar diferente para repousar ou pôr a mente no lugar durante alguns dias. Se isso for uma oportunidade para você, vá com o coração limpo. Depois você retoma os seus objetivos, a sua rotina, os seus afazeres, tá? Aqui, Luzinha, também entendemos que você precisará ter cautela e precisará usar do seu tino intuitivo para não pedir ajuda para qualquer um. Observe as pessoas que te dão suporte, as pessoas que não te alfinetam e que não te julgam. Elas vão se manifestar ao seu redor de uma forma ou de outra. Aqui, Luzinha, se a gente olha a sua energia pessoal, você está vivendo um 2 de copas com um as de copas. O que pode representar o seu coração está preenchido pelo amor crístico. Algo dentro de você voltou a acreditar que vale a pena viver, que vale a pena sorrir, que milagres acontecem, que a sincronicidade existe, abençoando e oferecendo soluções e respostas quando tudo parecia perdido. Um as de copas mostra um coração farto, cheio, e ele é cheio do quê? Ele é cheio de amor. Amor por si, amor pela vida, amor pela terra, amor pelo divino, amor pelas pessoas ao redor, pelos animais, por tudo. O 2 de copas pode representar, inclusive, isso tudo vindo como uma libertação pessoal a respeito de amor romântico ou de padrões familiares que estavam aí pesando a sua história e querendo te colocar numa continuidade de repetições de equívocos e erros do passado. É uma semana realmente muito poderosa. O 2 de copas representa uma semana de cura. Afinal de contas, a gente tem esse símbolo medicinal no centro da carta. A cura que acontece no nível do coração, a cura que acontece no nível dos sentimentos. Preste muita atenção nisso e se permita chorar, se permita sorrir, se permita se embriagar das suas emoções essa semana. Lembrando, Luzinha, que apesar dessa situação que vai mexer tanto com você e que vai te fazer rir e chorar, ainda assim é uma semana em que você vai poder compartilhar esse amor com quem estiver ao seu lado, com algum ser desamparado, com algum ser desprotegido. Então saiba olhar ao redor, você não é a única recebendo ajuda divina, você será o agente divino que também auxilia, que também ampara, que também salva o outro. Olha que mágico. Algumas pessoas vão sentir, por outro lado, suas vidas coloridas pelo afeto e pela paixão. E aí, Luzinha, pode ser pela paixão romântica. Algumas pessoas que já estavam acostumadas com a solidão, né? Tem a música da Marisa Monte que fala isso. Pessoas que estavam acostumadas com a solidão, de repente percebem que podem compartilhar a sua visão de mundo, o seu jeito de ser, a sua fala e os seus aprendizados, e que serão fartamente recebidas pelo outro. Algumas pessoas vão descobrir, inclusive, dons artísticos ou vão voltar a fazer arte, artesanato, dança, vão voltar a expressar o seu canal intuitivo e emocional através do movimento. E será também extremamente medicinal, será também um processo de cura essa retomada. Me conta nos comentários se for o seu caso, eu vou ficar toda alegre junto com você. Luzinha, aqui eu entendo que com essa autoestima reparada, é como se você pudesse olhar para o passado com um olhar mais compreensivo e com um olhar mais, como eu posso dizer, com um olhar mais receptivo e mais maduro. Entende? Quando a gente olha para trás e percebe que na vida existe a sorte, mas não existe a sorte boa ou a sorte má. Porque o que colocou ali a gente numa situação que parecia uma sorte má, depois vai ser justamente a caminhada ou o passo que precisávamos para acessar a sorte boa. Viver um 2 de copas é entender que na dualidade da vida tudo se integra e uma coisa não exclui a outra nunca. Então é um processo filosófico que você acessa também. Entendendo isso, no seu padrão emocional, a gente tem uma carta da Torre com o 3 de paus.
Mais uma vez, uma energia de libertação. Libertação de fardos, de traumas, de mágoas, memórias sendo desbloqueadas, atitudes sendo tomadas. Pessoas que estavam em relacionamentos já tempestuosos há muito tempo, finalmente se permitindo seguir em frente. Pessoas que estavam com a mente ainda muito fixadas em antigas relações, em pessoas que não correspondiam, se percebem totalmente liberadas dessa dor. Pessoas que acreditavam que nunca mais amariam de novo, veem todo esse conceito desabar. A torre com o 3 de paus simboliza você voltando a enxergar um horizonte promissor e fértil à sua frente. Algumas pessoas que estão em relacionamentos sérios, entendendo inclusive que agora vem uma nova chance para amar essa pessoa ao seu lado, que vocês estão em fases novas e mais maduras da vida. Até mesmo relações podem ser reconciliadas. E eu sei, Luzinha, é uma torre, uma carta que quando aparece no tarô da semana ou quando a gente fala na luz mística, pode representar apenas a dissolução irremediável. Mas aqui a gente tem esse elo, a gente tem esse 2 de copas, a gente tem esse 3 de paus que fala dos acordos e das permutas. Então, certamente, eu vou receber alguns comentários de pessoas que, na verdade, estão se reconectando com alguém. Algumas outras pessoas, é claro, percebem essa torre como algum agente externo que vem e te liberta. Seja porque você descobre alguma informação sobre a relação, seja porque você tem, assim como no Monte 1 a gente falou, uma espécie de clique. A ideia que vem é que quando esse raio atinge a torre, você se sente dona de si novamente, você volta para a sua essência. Aqui as pessoas que estão totalmente solteiras, que não estão se envolvendo com ninguém, podem se apaixonar. Pode acontecer também de pessoas que estão se envolvendo com contatinhos, perceberem que, poxa, aquilo só estava sustentado pela carência, a relação não estava indo para frente, você estava tentando e o outro não dava moral. Aí entra uma pessoa nova na sua vida e você deixa tudo para trás e vem nesse novo investimento, nesse novo envolvimento emocional. A ideia que vem, Luzinha, quando a gente enxerga um 3 de paus você tem muito espaço para criar na sua vida. E não tem motivo para você querer brincar com folhas mortas. Você pode criar através de árvores e plantas vivas, através do que está enraizado na terra e se nutrindo. E assim você vai se expandir. O horizonte ainda não é totalmente nítido. Talvez você ainda tenha questionamentos e reflexões a atravessar. Mas você agora pode dar o brado da vitória. Afinal de contas, você está se movendo a partir disso. Aqui, Luzinha, algumas pessoas, especialmente, podem... Aqui não tem nada a ver com o que eu estava falando. Algumas pessoas, especialmente, podem descobrir pequenos problemas na estrutura da casa e podem precisar chamar alguém para fazer reparos ou para dedetizar a casa, tá? Dar uma olhadinha se está aparecendo muito inseto desagradável ou alguma coisa nesse sentido. Então, pode ser uma semana até que você precise passar um dia fora de casa para deixar um remedinho atual em função de alguma pequena obra. Mas o sentido geral da coisa é o que incomodava tá indo pelo ralo e que vá com Deus, né? Luzinha, se a gente vê aqui agora a sua vida financeira, nos vem um 10 de paus com uma carta as de espadas. Bom, algumas pessoas vão fazer algum tipo de investimento financeiro, vão comprar algo, vão fazer um financiamento, vão fazer algum compromisso financeiro que talvez leve um tempo maior até ser quitado. Luzinha, se for o seu caso, o 8 de espadas pede muito cuidado com o contrato, tá? Fique de olho nas letras miúdas e nos termos do contrato. Se você não tiver esse conhecimento jurídico para ler direitinho e entender, pede alguém, contrata um advogado, vá em busca de uma assessoria para você não cometer algum equívoco sem querer. A ideia que vem aqui com isso, vem uma nova reorganização financeira e talvez você até colocando a sua vida nos eixos e se organizando melhor para conseguir arcar com esse compromisso. Com o as de espadas também pode ser uma semana em que você acaba fazendo uma enxugada financeira e decidindo abdicar de alguns custos fixos que já eram inúteis e desnecessários para você. Assim como algumas pessoas podem perceber que é uma semana em que, financeiramente falando, você precisará gastar com o outro. Cuidado, Luzinha, para você não quebrar ou perder algum objeto que você use, algum objeto que não te pertence, algum objeto que você pega emprestado, tá? Porque senão você vai acabar saindo realmente no prejuízo, vai precisar comprar isso novamente. Então, seja extremamente cautelosa. A torre com 3 de paus é danadinha para quebrar alguma coisa ou para perder. Então, atenção nesse aspecto. Também para não esquecer as coisas nos lugares, seja em carro de aplicativo, em um ambiente, enfim, tá?
Luzinha, se a gente tem essa carta do As de Espadas também, pode vir um novo insight sobre como fazer dinheiro. Presta atenção nesse insight, talvez seja algo que você faça melhor por conta própria, no lugar de fazer com terceiros. Mas reflita e não comece isso essa semana. Deixa o insight ser amadurecido antes de ser aplicado, tá? De todo modo, como vem um like de pausa, eu entendo que é uma semana satisfatória no nível material, na qual não vem nenhum tipo de prejuízo drástico ou de situação maiores com os quais se preocupar. Já na vida profissional, 10 de ouros com carta da roda da fortuna. Gente, é interessante porque algumas pessoas vão ter resoluções em inventários e em processos judiciais também. Finalmente, alguma resposta, alguma negociação, algum desfecho. Isso é muito interessante, que é como se você se libertasse de um fardo ou de uma sensação de, poxa, parece que essa situação tá me perseguindo e que eu não tô conseguindo vencer materialmente porque isso fica ali, ó, ocupando um espaço, seja energético ou até não trazendo liquidez para a vida. Pessoas finalmente tendo o nome limpo depois de anos. Assim, uma semana bem interessante que traz resoluções na vida material familiar. Bem legal. De todo modo, Luzinha, para além disso, a vida profissional de um 10 de ouros com uma roda da fortuna você vai ter aí uma pitadinha de sorte para você resolver alguma situação profissional, para você encontrar um contato muito relevante, muito importante para sua carreira, e isso vai te dar um upgrade, ou seja, isso vai fazer com que você cresça um degrauzinho aí na escada da vida profissional. Quem está trabalhando em firma, por exemplo, pode ter oportunidade de falar com alguém influente, com o chefe da empresa, né? Na verdade, o dono da empresa, ou até mesmo com a carta do 10 de ouros, pode receber algum tipo de suporte ali no trabalho em equipe, todo mundo se desenvolvendo bem, partilhando esses louros, essas conquistas. Carta da roda da fortuna, carta número 10, ela pode até trazer alguma mudança abrupta no ambiente da empresa, ou alguma mudança ali que do dia para a noite você tem que se encaixar, se adaptar, isso te dá ali um êxtase, te dá uma dinâmica, te dá um gás e quebra a rotina, o que vai ser super bem-vindo. É uma semana também que se vem com 10 de ouros, traz a energia da prosperidade, da abundância, das realizações fartas nesse nível do profissional. Quem está trabalhando de forma autônoma, olha, pode ser uma semana em que as coisas vinham meio lentas, você estava sem energia para investir no trabalho, para atender os seus clientes, para fazer os seus projetos, estava até sabotando, deixando de responder esses clientes, deixando de colocar a sua força criativa, mas me parece que quando você se liberta dessa nhaca emocional que a gente tanto conversou, Lucinha, o sol volta a brilhar para o seu profissional. Pessoas estão te procurando de repente. O que estava ali quase, devagar, quase parando, do nada engata e assim, somente Deus é o limite. O céu é o limite. Então, é uma semana de muitos ganhos, de muitas funções, de muitas tarefas. Algumas pessoas podem ir a eventos, apresentar o próprio trabalho em feiras, em convenções, e isso é extremamente bem-vindo. Já as pessoas que estão buscando oportunidades profissionais, também pode surgir alguma proposta de trabalho do nada, possivelmente alguém da família que vai fazer indicação graças à carta do 10 de ouros, e a dica é: receba. Por mais que com a carta da roda da fortuna talvez seja um trabalho um pouco diferente do que você está acostumado, um pouco diferente das suas funções práticas, o ideal é receber. Isso também vai te tirar aqui daquela... A melhor palavra é nhaca, daquela nhaca que vinha travando essa parte da sua existência, tá? Então, Luzinha, uma semana realmente de se livrar do que não serve mais. Ai, como eu adoro isso tudo. Coloquei pra gente uma carta do tarô do Osho como mensagem da semana. Ai, que linda. Vem a carta O Compartilhar. Gente, eu amo tanto essa carta. Eu acho a imagem dela tão bela. Às vezes eu uso essa carta nos meus altares meditativos ou quando eu vou fazer visualização criativa, porque eu acho que ser esse compartilhar é ser tudo que é de melhor. Olha como ela é radiante. Enfim, fica a dica, tá? Busca essa imagem no Google, compartilhar tarô do Osho. Coloca como plano de fundo do celular, imprime e faz uma oração. Eu te dou essa dica, mas vamos lá. Vou ler o texto guia pra gente. Quando você tira essa carta, isso sugere que você também se encontra em uma situação que lhe dá a oportunidade de compartilhar o seu amor, a sua alegria e o seu riso. Ao compartilhá-los, você descobrirá que se sente ainda mais pleno. Não há a necessidade de ir a parte alguma, nem de fazer nenhum esforço extraordinário. Você descobre que é capaz de desfrutar a sensualidade sem possessividade ou apego,
e que pode dar origem para uma criança ou a um novo projeto com a mesma sensação de criatividade plena. Tudo à sua volta parece estar se integrando. Desfrute isso, firme-se nisso e permita que a abundância que está em você e ao seu redor transborde. A rainha do fogo é tão rica, tão régia, que pode permitir-se dar presentes. Nem lhe ocorre a ideia de fazer um inventário do que tem, de deixar alguma coisa de lado para o futuro. Ela distribui seus tesouros sem restrições, recebendo a todos sem distinção, para que participem da abundância, da fertilidade e da luz que a envolve. À medida que você progride para o alto, em direção ao quarto centro, ou seja, o coração, toda a sua vida se transforma num compartilhar de amor. O terceiro centro criou a abundância de amor, ou seja, o terceiro chakra. Ao atingir pela meditação o terceiro centro, você se tornou tão transbordante de amor, de compaixão, que você quer compartilhar. E isso vem acontecer no quarto centro, o coração, ou o chakra cardíaco, né? É por isso que mesmo na vida mundana, as pessoas dizem que o amor vem do coração. Para elas, entretanto, isso é apenas um papaguear, um falar por ouvir dizer. Elas de fato não conhecem, pois nunca chegaram ao seu próprio coração. Mas o meditador finalmente chega ao coração. À medida que ele chega ao âmago do seu ser, o terceiro centro, de repente acontece uma explosão de amor, compaixão, alegria, bem-aventurança, êxtases, e com uma força que atinge o coração e abre o coração. O coração encontra-se exatamente no meio de todos os seus 7 centros. 3 ficam abaixo, os outros 3 ficam acima. Você chegou exatamente no meio. Gente, que lindo, que lindo. E a gente já viu isso com o 2 de copas e o as de copas. É uma semana, Luzinha, em que você relembra a sua essência, que é o puro amor. E você recebe esse amor do divino. Que belo, que belo. Uma amada e abençoada seja. Luzinhas, vamos nos despedindo pelo dia de hoje. Me conta nos comentários como tudo isso vem para você. A gente se vê na semana que vem. Um grande beijo, gratidão e até mais. Luzinha do Monte 3, seja bem-vinda ao seu tarô da semana. Essa energia da semana de vocês chega com a carta do 9 de paus e o 5 de espadas. Luzinha, é uma semana em que você vai perceber que tem uma bagagem de cansaço nas suas costas que não te pertence. Existem fardos e responsabilidades que estão te acometendo por você despender de muita energia em função do outro. Em função de pessoas queridas, em função de pessoas do trabalho, em função de querer ajudar o mundo, abraçá-lo com os braços e as pernas. E aí no 5 de espadas é como se você olhasse para si e ficasse um pouco perdida, do tipo, e eu? E quem tá me ajudando? Ou, e quando que eu vou parar aqui para colocar mais atenção, para colocar mais energia em mim? Algumas pessoas podem perceber que isso não é muito negociável, principalmente pessoas que estão despendendo toda a energia porque estão cuidando de algum parente, porque estão cuidando dos filhos. Mas se a gente tem esse 5 de espadas, meu amor, significa que alguma coisa pode ser feita para pelo menos aliviar ou para você retomar parte desse vigor e dessa vitalidade. O 9 de paus, Luzinha, também pode representar uma semana em que acontece algum atraso significativo em algum projeto, em algum plano. E o 5 de espadas adverte, não deixe a sua mente entrar em faniquitos em função disso, não deixe-se ter uma pane no sistema graças a algum tipo de atraso. As coisas vão se ajeitar no fim das contas, tá? Seja um compromisso marcado, seja uma resposta burocrática, seja um retorno que você precisa ter. A ideia do 9 de paus é, às vezes as coisas não acontecem no nosso próprio tempo. E se a gente tenta remediar isso a todo custo, a gente usa esse tempo extra que ganhamos não para refletir e olhar ao nosso redor, encontrando o que mais pede atenção, mas sim desperdiçando vitalidade. Então, aqui é uma semana que pede de você um olhar compreensivo para as nuances da agenda, tá? Para as nuances dos atrasos. De todo modo, Luzinha, é uma semana que quando chega com o 5 de espadas, pede de você muito cuidado com a sua saúde mental, com o seu sono, com a sua saúde física. Saiba repousar, saiba se restaurar.
E aqui eu entendo que as coisas estão realmente delicadas e não estou falando para você abdicar de tudo, sentar numa rede e só tomar água de coco sob a sombra de uma árvore, quem dera. Mas sim para você aproveitar os momentos que são perdidos com preocupações e ansiedade, se permitindo esse ócio, se permitindo esse descanso. Se a gente tem aqui, Luzinha, também um 9 de paus com 5 de espadas, olhe ao seu redor e perceba se você não abre mão de atividades que são fundamentais para a manutenção do seu bem-estar, para se ocupar com produtividade. Tem gente que está abrindo mão de fazer a caminhada matinal, ou de ir na academia, de fazer o yoga ou o pilates, porque quer trabalhar mais, ou porque se sente ali realmente cercado de tarefas. Se permita priorizar também o seu autocuidado. Aqui, Luzinha, a gente vê a sua energia pessoal com uma carta do 4 de copas e uma carta da morte. Então, o 4 de copas pode trazer uma sensação um pouco pacata, né? Uma sensação de tédio, de dias repetitivos, de aquele desejo de chegar ao final do ano e ter pelo menos uma semana mais sossegada. Já a carta da morte pode mostrar que, graças a esse esgotamento, você está assim, ó, por um triz de abrir mão de algum projeto, de alguma situação que estão te demandando muito. E quer saber, Luzinha, talvez o momento desse triz seja agora e que esse seja realmente o momento de você fechar um ciclo e de você realmente abrir espaço na sua rotina, tá? Se a gente tem essa carta da morte, quer dizer que você já ficou saturado e você já tentou de todas as formas e alternativas arrastar alguma situação que vinha mais prejudicando do que qualquer outra coisa. Atenção apenas, Luzinha, porque essa interpretação também pode falar sobre uma espécie de saudosismo ou uma sensação ali muito embotada devido a um ciclo que já se fechou e você olhando para trás e pensando, aquilo estava tão bom, ou por que isso foi acabar, isso e aquilo. Às vezes é importante a gente assimilar e aceitar os fechamentos de etapas, porque a partir dessa perspectiva é que a gente consegue olhar ao nosso redor e realmente ver que existem novas chances nos sendo oferecidas bem debaixo do nosso nariz, né? Toda vez, Luzinha, que você percebe que uma porta está se fechando, entenda, vai ter outra que vai se abrir em outro lugar, porque o universo não dá ponto sem nó. Na carta da morte desse tarô é interessante porque a gente vê um cenário um pouco mais nebuloso, né? A gente vê essa figura com uma capa, com uma foice na mão, um céu tempestuoso com relâmpagos. Mas olha que interessante, ela acabou de descobrir um baú cheio de joias e tesouros. É justamente sobre isso. Uma vez que algo parece perdido, tenha certeza que essa energia será redirecionada para te trazer alguma joia. Seja ela algum ganho prático, seja ela o ganho interior, ou seja a combinação dos dois, tá? De todo modo, a carta da morte é mais filosófica, ela pode ser um pouco mais introspectiva, ela precisa, tal como a gente viu no Monte 1, de um momento de silêncio, de um momento de repouso, de um momento mais seu. Então, aqui, com o 4 de copas e a morte, pode ser uma semana em que você se retira do mundo para ter essa autoobservação. Se a gente olha isso, Luzinha, a gente vê a sua vida emocional, entendemos que esse repouso e essa introspecção não representam isolamento e solitude. Afinal de contas, vem para você um rei de paus com uma carta o carro. Então, a vida emocional está a todo vapor, você está compartilhando, você tem pessoas queridas, você sente afeto e você distribui e recebe. O grande ponto, Luzinha, é que às vezes uma relação, mesmo quando está boa, pode ocupar muito espaço na nossa vida, confundindo e embaralhando o nosso senso de identidade e se sobrepondo às nossas prioridades e funções. O que retomamos aqui como uma advertência para não dar muita energia para o outro ao ponto de você ficar com sede, para o ponto de você não se sentir saciada. Pensando no nível de vida romântica, Rei de Paus com carta do carro pode mostrar um momento em que um relacionamento que estava um pouco mais capenga, um pouco mais hesitante, passa por uma revolução e ganha saúde e força. Os casais podem acabar planejando viagens em conjunto ou sentindo que a relação está fluindo a vento e popa. Na carta do Rei de Paus, eu entendo um período em que você pode colocar à mercê do outro alguns desejos ou algumas necessidades suas, quase que dizendo, se você quer ficar comigo, eu preciso que seja desse jeito porque eu não funciono de outro. E quer saber? O outro vai respeitar, o outro vai saber integrar, as coisas vão melhorar de fato.
Aqui também pode representar viagens em família acontecendo, ou você recebendo familiares de outras cidades, de outros lugares para passar alguns dias aqui, tal como também pode ser um momento em que você faz alguma mudança de casa ou alguma redefinição na estrutura da sua casa. Seja pintar parede, quebrar parede, comprar móvel novo, vem aqui alguma mudança bacana que interfere positivamente no conforto e na beleza do lar. Bom, as luzinhas que estão em um envolvimento mais casual, que não é um relacionamento sério, essas cartas podem mostrar a relação avançando, ao mesmo tempo você se sentindo mais próxima dessa pessoa e o relacionamento ganhando mais visibilidade, ganhando até algum reconhecimento social. Pode ser um momento em que a relação tá muito boa, mas é aquilo. Ela tá muito boa porque ela tá ocupando muito espaço na sua vida e tá na hora de redefinir essa dinâmica, tá? Às vezes você tá ali, ó, pronta para fazer um momento seu, para preparar um banho de ervas, para ler um livro e a pessoa te liga, te chama para um encontro e você tá largando tudo em função dessa pessoa. Não é culpa dela. Se ela tá te vendo receptiva e tá gostoso, vai continuar desse jeito e é ótimo. Mas isso a gente sabe que com o passar do tempo pode trazer uma dinâmica pouco saudável para o relacionamento. Ou depois você pode ficar muito cansada e acaba descontando na pessoa, ou ficando irritadiça, enfim. Então, por isso, a gente já tem essa dica aqui de saber separar esse joio do trigo, né? Os casais que são contatinhos também podem passar por alguma viagem ou por algum momento diferente, uma nova aventura, uma nova experiência em conjunto, que será deliciosa, mas que não dá muito descanso. Eu acho que sua alma tá precisando de descanso, Luzinha. Se você puder dormir pelo menos meia hora mais cedo, ao longo dessa semana, isso já vai te fazer um bem danado. Fica essa dica preciosa. Já as pessoas que estão totalmente solteiras, não estão em nenhum tipo de envolvimento. Com o Rei de Paus e a carta do carro, eu entendo que você está independente, está bem resolvida, está vivendo bem. Ao mesmo tempo, o coração está um pouco carente, mas essas cartas mostram um excelente campo de possibilidades para você iniciar algum envolvimento. A grande questão é que pode ser um envolvimento à distância. E aí isso já pode te trazer ali alguns alertas de que a logística para essa relação acontecer vai ser um pouco delicada. Entenda, Luzinha, que algumas pessoas vão tentar interferir nas suas decisões emocionais, falando demais na sua cabeça com base nas experiências delas. Atenção para não deixar esse povo criar um triplex na sua cabeça e habitar os seus pensamentos, porque o 5 de espadas pode mostrar uma sensação de oposição de terceiros ou de fragmentação mental por ter muita gente conversando ao mesmo tempo. Então, quem sabe essa introspecção não está falando, Luzinha, sobre você se voltar para dentro de si e ouvir os seus sentimentos de fato, ao invés de buscar informação do lado de fora o tempo todo. Às vezes você pode consultar um oráculo como um tarô, ou você pode admirar a natureza, tirar um espaço para pensar, mas atenção com a opinião do próximo, porque ela pode bater de frente com a sua e te desestimular a seguir os seus próprios instintos, tá? De todo modo, emocionalmente falando, é uma semana próspera nas relações, mas que ainda assim traz alguma sensação de deslocamento. Então, algumas pessoas podem começar a sentir até que o grupo de amigos, o tipo de evento social que vai, o tipo de rolê que dá, já não tá ali tão integrado. E aí vem aquele momento de crise existencial de onde que eu vou encontrar novas amizades? O que eu faço a partir disso? Calma, Luzinha, você não tem que resolver isso tudo em 7 dias. Vá adaptando, vá percebendo, vá se permitindo talvez um momento mais tranquilo, uma semana mais amena, para que você encontre essas respostas dentro do seu coração, tá? Bom, seguindo aqui para nossa parte material, Luzinha, vem a carta do Sol com a carta do Pendurado. Então, o Sol é uma carta de ganho, o Pendurado é uma carta ali de imobilidade, de algo suspenso, de espera. Algumas luzinhas podem receber a notícia de algum valor financeiro que está a receber, ainda não consegue sacar esse valor, ele ainda não caiu na conta. Outras pessoas vão notar que está rolando aí uma espécie de espera ou uma delonga maior do que o normal para receber algum tipo de reembolso, para receber algum tipo de pagamento. É realmente uma semana de atrasos, o outro pode estar bem intencionado ou mal intencionado, mas essa semana, Luzinha, isso não se resolve, então não deixe a sua cabeça fritar em função disso. Com a carta do Sol, eu entendo que você vai ter os recursos e o dinheiro necessário para passar por essa semana, mas o Pendurado pode mostrar que você vai sentir algum tipo de incômodo por querer usar algum dinheiro que ainda não está disponível para você. Seja porque ele está investido, seja porque é um bem que você precisa vender para ganhar liquidez e fazer o que você quer. Existe aqui uma sensação inconformada que não vai ser negociada agora. Então, saiba se adaptar às circunstâncias que hoje já estão disponíveis para você, tá bom? De toda forma, Luzinha, também atenção com essa carta do Sol e essa carta do Pendurado, porque
Como eu posso dizer, alguém que não está muito bem financeiramente pode pedir uma ajudinha sua para usar o seu nome, para usar o seu cartão de crédito, para pedir um empréstimo, para querer alguma coisa sua, e talvez você sinta, poxa, se eu negar eu vou criar inimizade, mas ao mesmo tempo eu não tô querendo entregar. Então, Luzinha, carta do pendurado, faça-se de imobilizado, faça-se de barata tonta. Fala que não tem, ou então inventa uma desculpa, use de algum artifício, de algum argumento, mas não deixe o outro usar os seus recursos, porque você pode acabar não vendo isso na sua frente tão cedo, ou talvez até nunca mais, tá? Então, muita atenção nesse aspecto. Bom, Luzinha, se a gente percebe isso encaixado com a sua vida profissional, que vem no 9 de espadas e o cavaleiro de copas, entendemos também que você precisa olhar para a sua situação por um ponto de vista mais assertivo e mais prático. Ou seja, algumas pessoas estão ali embananadas nessa carta do pendurado porque precisam pagar um cartão de crédito, mas ao mesmo tempo querem fazer uma viagem aí de final de semana. Outras estão doidas, sei lá, para fazer uma tatuagem, para colocar um botox, para comprar uma roupa, para fazer algo que é mais superficial e vai ficar ali injuriada com o mundo porque não é a semana ideal para isso. Então, cuidado se o seu sentimental não está fazendo com que você enxergue um cenário pior do que está, simplesmente porque você está afim de alguma coisa. Porque às vezes a gente não consegue mesmo ter tudo que quer ao mesmo tempo. O sistema, infelizmente, nos traz muitas dessas limitações. O que não significa que não tem uma série de recursos ou de motivos para você agradecer ou para você apreciar o que já está disponível ao seu redor, tá? Profissionalmente falando, Luzinha, 9 de espadas com a carta do cavaleiro de copas pode mostrar algum tipo de decepção no ambiente de trabalho. Alguma pessoa que prometeu mundos e fundos, que se comprometeu com alguma tarefa, não consegue cumprir ou acaba não fazendo bem feita, acaba ali dando um jeitinho de se esquivar e o pepino sobra para você. Então, quem está trabalhando em firma e tem, por exemplo, duplas, parceiros, pessoas na equipe, pode, infelizmente, passar por isso. Atenção com a ansiedade, meu amor, porque você pode querer proteger o outro para não criar um climão e arcar com todas as consequências, mas a gente já viu que você não tem que segurar fardo que não é seu. Então, fale com quem for necessário, vai na RH, fala direto com a pessoa, chama mais gente, não fique calada e sozinha, tá? A carta do cavaleiro de copas também pede uma atenção com se o clima no ambiente de trabalho está mais tenso, a empresa não está passando por um bom momento e você está recebendo muita pressão, saiba parar, respirar e olhar e ver se isso realmente diz respeito à sua vida ou se diz respeito ao negócio para onde você está trabalhando. Você não tem que viver a alegria ou a dor da empresa, você tem que cumprir o seu trabalho e lidar com a situação que hoje está disponível para você também. Então, atenção com isso, para você não estar filtrando muita coisa em relação a esse ambiente de trabalho, tá? De todo modo, Luzinha, algumas pessoas podem acabar descobrindo algumas fofocas, algumas situações chatas na firma. Pode vir aquela sensação de injustiça, aquela sensação de eu preciso falar, eu preciso me impor, eu preciso resolver. Reflete muito bem para você escolher direitinho as suas batalhas e se não se meter em espirais de confusão e de caos que poderiam facilmente passar batido, tá? Já as pessoas que estão trabalhando de forma autônoma. Gente, que medo que é esse? Sabe, é uma semana como se você tivesse, assim, se sentindo tão assustado, com tanto medo do negócio não dar certo, sentindo que são tantas sucessões de erros, que você tá paralisado. E se a gente tem essa carta do cavaleiro de copas, é como se isso estivesse, assim, se propagando dentro do seu trabalho. Pode vir aquele desejo maluco de fazer uma queima de estoque, de fazer uma promoção e colocar o preço dos seus serviços lá no chão para ver se alguém quer, e aquela busca esfomeada por alguma coisa. Eu sei que pode sim trazer uma sensação de angústia e de dor quando as coisas não estão indo tão bem. Mas aqui o 9 de espadas mostra, você não deve atuar a partir desse estado de pensamento. Usa esses próximos 7 dias, às vezes, para você dar uma pausa, para você desacelerar, para refletir, para ressignificar, para encontrar as novas estratégias que você vai implementar pelo seu negócio ou com ele, tá? Carta do cavaleiro de copas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela é totalmente guiada pelo sentimento. Aí já tem uma morte aqui que é um pouco mais pessimista, já tem o 5 de espadas que mostra a mente em oposição de ideias. Então, Luzinha, as coisas se não estão indo muito bem para o profissional autônomo, pausa, descansa, restabelece energia, reflete por um ponto de vista mais sábio, para então você começar a atuar novamente. E algumas outras pessoas ainda estarão ali fazendo suas vendas, atendendo seus clientes, fechando seus projetos, mas se sentindo extremamente incomodadas. Gente, é porque vocês estão abusando, vocês estão, assim, pegando tudo que aparece na frente, não tô conseguindo terceirizar ou indicar outros profissionais e tá na hora realmente de contratar um assistente ou de pedir alguma ajuda, de automatizar alguma coisa para te poupar tempo, tá? Fica essa dica bem preciosa também.
Bem, as luzinhas que estão buscando oportunidades profissionais, eu entendo que é uma semana talvez um pouco mais fechada nesse sentido. Cuidado com esse 9 de espadas, esse cavaleiro de copas, para você também não querer chutar aí o balde, pegar qualquer trabalho que tá na reta apenas para você ter alguma coisa. Saiba pensar, saiba refletir, saiba estudar o seu histórico para ver onde existem os seus potenciais, onde existem as suas vocações e os seus talentos, o que é inegociável, o que você consegue sim lidar ou driblar. E entenda com a carta do Cavaleiro de Copas que você não vai depender dos outros para conseguir essa oportunidade. Nem da aprovação deles, nem da indicação. Então, é uma hora realmente de separar-se de todo esse caos, de como tem sido essa busca e fazer mais por conta própria para abrir, de fato, as oportunidades que estão disponíveis para você, tá? Bom, Luzinha, eu trouxe pra gente também uma carta do Oráculo do Osho como mensagem espiritual da semana. E vem a carta da fonte. Sabia? Nossa, faz muito sentido, porque eu acho que toda essa fragmentação que a gente vê, essa sensação de tô aqui, tô ali, não tenho tempo para nada, papapá, pode ser uma espécie de desalinhamento dessa energia da fonte. Bom, eu vou ler o texto guia pra gente. Quando falamos de estar com os pés no chão ou centrados, é desta fonte que estamos falando. Quando damos início a um trabalho criativo, é com essa fonte que nos sintonizamos. Esta carta nos lembra que existe um vasto reservatório de energia à nossa disposição. E que não é quando pensamos e planejamos que nos ligamos a ele, mas quando pomos os pés no chão, quando nos centramos, quando permanecemos suficientemente em silêncio para que o contato com a fonte possa se estabelecer. Ela está dentro de cada um de nós, como um sol pessoal, individual, proporcionando-nos vida e alimento. Energia pura, ela permanece pulsando, disponível, pronta a nos dar o que for que precisemos para realizar alguma coisa e pronta também para nos acolher de volta em casa quando quisermos descansar. Recorra, portanto, à fonte, caso você esteja dando início a alguma coisa nova e precise de inspiração imediatamente. E caso você tenha acabado de finalizar alguma coisa e queira descansar. Ela está sempre à sua espera e você nem precisa sair de casa para encontrá-la. Luzinha, eu entendo que esse torpor todo vem por essa falta de contato com a sua própria vitalidade. Então, se você aceita a dica, se conecta com seu plexo solar. Separa algum tempinho dessa semana para você meditar, para você respirar fundo. Visualiza vindo do centro da sua barriga essa orbe de luz dourada, se expandindo, nutrindo todo o seu corpo, a sua aura, o seu lar, a terra. E faça isso quantas vezes for necessário. Lembre-se, às vezes quando a bateria acaba, a gente precisa de uma pausa para ligar na tomada, né? Isso a gente faz muito facilmente com os nossos celulares, com os nossos equipamentos eletrônicos, mas a gente também funciona dessa forma se a gente for olhar pela analogia. Então, Luzinha, dica valiosa para você. E outra, coma muitos alimentos que tenham a cor amarela, mas que sejam alimentos naturais, claro, né? Não coma nenhum alimento que seja artificialmente amarelo. E também visualize sempre essa luz dourada, inclusive quando você estiver tomando banho. Imagine ela como uma cascata, uma cachoeira te purificando. Faça isso tudo com intenção e com fé. Afinal de contas, esse é o ingrediente mágico para qualquer trabalho ritualístico. Bom, Luzinhas, vamos fechando o Monte 3. Agradeço muito a sua presença. Me conta nos comentários como tudo isso ressoa para você. A gente se vê no vídeo da semana que vem. Um grande beijo e até mais.